Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Vinícius Guinantes, sou professor de Informática e Tecnologia da Informação. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu estou começando aqui o meu primeiro vídeo. Bom, se você ainda não é inscrito, pessoal, já se inscreve aí. Não esquece de deixar o seu like se você curtir essa aula e também compartilhar ela com os seus colegas. Bom, se você tiver alguma dúvida, pessoal, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder todas elas, beleza? Bom, vamos lá então para a nossa aula. E vamos aqui já para os nossos slides e vamos começar de fato a falar sobre aí o tema de hoje. Bom, pessoal, o tema que eu separei para hoje é Python. Então, se você está estudando aí, principalmente para o concurso da Polícia Federal, você já deve ter se deparado com essa linguagem de programação. Galera, Python é uma linguagem muito importante para quem está começando a estudar, porque acredito eu, pessoal, que as linguagens de programação elas devem começar a ser cada vez mais frequentes nos concursos. Por quê? Porque, pessoal, isso na vida vai ser cada vez mais utilizado, tá? Todas as empresas, os órgãos públicos devem começar a utilizar isso, tá? Principalmente na parte operacional, para a parte de manipulação de programas. Então, se você está estudando para a Polícia Federal e deve estar se perguntando, nossa, por que eu tenho que saber isso? Pessoal, eu li alguns relatos que a Polícia Federal ela utiliza a linguagem de programação Python para localização de incêndios na Amazônia. Então, o agente, né, o que é a parte operacional, ele não vai desenvolver um programa, né, mas ele vai ali precisar, por exemplo, manipular o programa para fazer a localização desses incêndios. Então, mais ali na parte operacional mesmo, ok? Então, vamos lá aí para os nossos slides e vamos aprender um pouco sobre essa linguagem de programação. Legal? Muito bem. Bom, Python, como você já deve ter lido aí, né, no título do vídeo, né? Vamos lá, pessoal. Nessa aula, a gente vai utilizar um compilador online, que é esse que vocês estão olhando aí na tela, tá? Eu vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo. Então, basta que você clique e que você vá acompanhando aí também durante a aula, ok? Bom, aqui logo à direita, pessoal, a gente tem o nosso primeiro programinha, tá? Então, eu vou pedir que vocês façam o seguinte, que vocês apaguem essas linhas aqui e depois clique nesse botãozinho aqui, Run, tá? Que aí vai acontecer exatamente o que tem nessa tela. Quando você fizer isso, pessoal, você vai criar o seu primeiro programa em Python, tá? Que é o quê? É para imprimir na tela a mensagem Hello World. E repara que aqui embaixo, aonde é a nossa tela de exibição, ela foi exibida. Pessoal, também tem o compilador online do Python, tá? Que vocês podem achar lá no site python.org. Se você quiser baixar ali e instalar no seu computador, tá? Mas só para os nossos testes aqui, só para a gente aprender, esse compilador online ele já funciona muito bem. Mas, afinal de contas, professor, o que é um compilador? Pessoal, compilador é nada mais nada menos do que um programa responsável ali por criar outros programas, tá? Então é isso que a gente está fazendo. A gente vai começar ali a criar outros programinhas. Então aquela linha de código que a gente digitou ali já é um programa, beleza? Muito bem. Bom, galera, antes da gente partir de fato ali, né, para a linguagem Python, vamos falar algumas coisas aí sobre as características da linguagem Python. Até porque a banca ela pode também trazer e perguntar ali sobre uma questão teórica, tá? Então, primeira característica. O Python, pessoal, ele é uma linguagem de alto nível. Pessoal, uma linguagem de alto nível é uma linguagem que está mais próxima da linguagem humana, tá? Então, por exemplo, aquela função que a gente digitou ali, né, aquela função print, né, que seria imprimir, repara que ela está muito próxima da linguagem humana. Se você vai fazer isso em uma outra linguagem, uma linguagem de baixo nível, você já precisaria estar mais próximo a uma linguagem de máquina, tá? Então, o Python ele é uma linguagem mais simplificada, digamos assim, beleza? Bom, o Python ele é uma linguagem interpretada. Pessoal, uma linguagem interpretada significa que não é necessário fazer a compilação, ou seja, ela é não compilada. Não é necessário eu gerar um executável, tá? O sistema operacional por si só, ele consegue interpretar, né, linha a linha daquele código. Agora, se você tem por exemplo, um programa que é compilado, é necessário você gerar um executável
E aí esse executável ele vai ser gerado em uma linguagem de máquina, tá? Em códigos binários, né? Que é como a gente chama. E aí sim você vai poder executar esse programa. O Python não precisa disso, por isso que ele é uma linguagem interpretada. Bom, o Python, pessoal, também ele é uma linguagem multiparadigma. Na verdade, a maioria das linguagens são. Aqui eu não vou definir cada uma, até porque eu não acho que seria necessário para vocês. Mas uma linguagem multiparadigma, ela é uma linguagem que é imperativa, procedural, funcional e orientada a objetos, tá? Aqui eu recomendo que você só decore, se você tiver alguma uma curiosidade, tá? Aí você dá uma pesquisada na internet, mas acredito que não é necessário, ok? Bom, o Python, pessoal, também é uma linguagem de tipagem forte e dinâmica. O que é uma linguagem de tipagem forte e dinâmica? Bom, uma linguagem de tipagem forte, pessoal, é aquela com que os objetos não mudam, tá? Então, por exemplo, se você tiver um objeto que ele é do tipo string, ele vai ser do tipo string. Se você tiver um objeto que é do tipo int, ele vai ser do tipo int. E não permite que haja essa mudança de um objeto para o outro, ok? Bom, e também de tipagem dinâmica. A tipagem dinâmica, pessoal, ela diz que o quê? Quando o código ele está sendo interpretado, você não precisa declarar qual que é o tipo de variável. O próprio interpretador faz isso para você a partir do momento que você atribui a variável, tá? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Então fiquem tranquilos que depois a gente vai entender um pouco melhor, beleza? Bom, ele também é agrupado por indentação. Indentação. O que seria isso, pessoal? Indentar um código, né, é basicamente você adicionar recuos. Então, por exemplo, você abre uma linha aqui, e aí a linha de baixo, por exemplo, vamos supor que essa linha de baixo seja um subtipo da linha de cima, tá? E aí você consegue ir indentando ela. E aí depois você volta para cá. Isso permite ali uma melhor visualização do seu código, tá? E além disso, você também pode adicionar comentários. Então, por exemplo, basta que você coloque ali o hashtag, cerquilha, como você queira chamar antes, né? Então, por exemplo, e aí você adiciona um comentário. Quando você faz isso, tudo que está após a cerquilha, o hashtag, até o final da linha, é um comentário e não fará parte do seu código, tá? Então você pode escrever qualquer coisa ali, beleza? Bom, Python também é uma linguagem case sensitive. O que é case sensitive? Por exemplo, se você tiver a variável x e a variável x, tá? X minúsculo e x maiúsculo, você tem duas variáveis diferentes aqui. Então, ele faz a diferença entre letras maiúsculas e letras minúsculas. O Python, pessoal, também possui bibliotecas. Possuir bibliotecas, pessoal, é o quê? São códigos, tá? Já feitos por outros desenvolvedores, por outros programadores, que permite com que você importe essas bibliotecas. E aí você não precisa digitar todo aquele código de novo. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que você precisa fazer uma função um pouco complexa. Você consegue importar essas bibliotecas através de um código, de uma linha de código, e já dar continuidade ali sem precisar criar um monte de linha de código. Tá? Você importa essas bibliotecas para o seu código. Legal? E por fim, o Python ele é distribuído sob licença própria. Então, ele é público, tá? Permite-se ele é compatível, na verdade, com a licença GPL. Então, permite-se uma comercialização, permite-se uma distribuição livre também, mas vale ressaltar que ele é uma licença própria, ok? Legal. Bom, pessoal, antes da gente ir de fato aqui aos nossos códigos e começar, né, eu gostaria de apresentar para vocês os operadores matemáticos e lógicos. Por quê? Porque são exatamente eles que podem ser cobrados em prova em um código. Tá? Então, os primeiros são aqueles bem simples que a gente já conhece, né? A maioria você já deve ter visto no Excel, ou usando uma calculadora. Tá? Então, a gente tem o mais, que representa a soma, o menos, que representa a subtração, o asterisco, tá? Asterisco, que representa a multiplicação, a barra que representa a divisão, o barra que representa uma divisão por inteiros, esses dois asteriscos que representam a potenciação e essa porcentagem aqui que representa o resto. Esse aqui, galera, é muito importante, tá? E eu vou mostrar depois um exemplinho dele para vocês.
Bom, a gente tem o sinal, e aqui, né, a gente tem os operadores lógicos. Sinal de maior, sinal de menor, maior igual, menor igual, igual e atribuição. Pessoal, toma muito cuidado com isso, tá? Quando a gente vai atribuir um valor ao outro, tá? Por exemplo, ó, x é igual a 10. Eu estou atribuindo x, ou melhor, eu estou atribuindo o valor 10 à variável x, tá? E aqui, ó, eu estou perguntando, x é igual a 10? Tá? Então, toma muito cuidado com esses dois sinais aqui, o sinal de igual e o sinal de atribuição. A gente também tem o sinal de diferente, negação, conjunção e disjunção. Tá? Então, você aí que já estudou Excel, por exemplo, vai ter uma noçãozinha desses símbolos aí e para que eles servem. Até para você também que já tenha estudado aí RLM. Mas fique tranquilo que a gente vai fazer exercícios para acabar com essas dúvidas, beleza? Bom, chegamos aqui então, pessoal, aos tipos de variáveis, tá? Agora a gente vai começar de fato aqui a criar, né, os nossos primeiros códigos no Python. Então, a primeira variável que a gente encontra é a variável do tipo booleana, ou seja, ela só pode receber dois valores, ou verdadeiro ou falso. Então, observa aí, né, o primeiro programinha que a gente criou. A gente atribuiu o valor de verdadeiro à variável x e a gente atribuiu o valor de falso à variável y. Em seguida, eu pedi para ele printar na tela o valor do x e printar na tela o valor do y. E olha aí o que deu. Ele respondeu aqui para mim, true or false. Galera, eu poderia, por exemplo, tá, colocado assim, ó, print not x. O que seria isso? Seria a negação de x, tá? E aí ele representaria para mim, por exemplo, false e false, ok? Seria aí um exemplo para a gente testar, tá? Então testa aí no seu. Bom, em seguida nós temos as variáveis do tipo numéricas, int e float, tá? Nada mais nada menos do que o int, pessoal, ele representa números inteiros, como vocês podem observar aqui. Então eu tenho mais 10 e tenho menos 10. O float, pessoal, representa número com vírgula. A gente chama ele de float porque basicamente ele é um número flutuante, digamos assim. Beleza? Então a gente tem aí o int e o float. Isso aqui, pessoal, que está entre hashtags, que está depois da hashtag, é aquilo que eu já comentei com vocês, que são os tais comentários. Galera, tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês, vá repetindo aí no seu programinha também, tá? Para que você consiga aí já se familiarizando com a linguagem, beleza? Bom, em seguida nós também temos a variável do tipo string. Vamos dar uma olhadinha nela aí. Galera, a variável do tipo string é uma variável do tipo texto, tá? Então, eu posso ter um texto tanto entre aspas simples, quanto entre aspas duplas, tá? Como é esse caso aqui. E repara que eu pedi aqui para ele printar para mim a variável x e a variável y. E olha aí o resultado que nós obtivemos, texto e texto. Repara que não há uma diferença entre a variável simples e a variável dupla, beleza? Bom, além disso, nós temos as variáveis do tipo coleção. Nós temos mais, né? Nós temos também a set, mas eu não vou explicar ela aqui. Nós vamos falar só das listas e das tuplas. A primeira que eu quero comentar com vocês é a de lista, tá? Já deixa eu mostrar uma fotinho dela aí. Então, ó, aqui na variável x, tá? Eu adicionei uma lista. A lista, pessoal, a gente trabalha com ela entre colchetes, tá? Entre colchetes. Então, por exemplo, essa primeira lista aqui é uma lista vazia, tá? Não tem nenhum elemento dentro dela. E essa próxima lista aqui é uma lista com dois elementos, o elemento 10 e o elemento 20. Então, vamos falar aqui sobre algumas características da lista. A lista, ela é posicional, então ela permite repetição de elementos. Então, por exemplo, eu poderia ter um próximo elemento 10 aqui, tá? Sem problema nenhum. Ela permite também a adição e a remoção de elementos, então eu posso, depois de executado o meu código, ou antes, tá? Ou durante, adicionar e remover elementos a essa lista, sem problema nenhum. E ela também permite variáveis de tipos diferentes. Então, por exemplo, eu poderia colocar mais uma vírgula aqui e colocar, por exemplo, um texto. E aí fecha aqui a lista. Ela permite o acesso por índices ou posições. Galera, cada elemento dessa lista, ele possui uma posição. Então, por exemplo, a primeira posição, o primeiro elemento da lista é o 0. Tá? Então, essa aqui é a posição 0.
essa aqui é a posição 1, essa é a posição 2. Repara aqui no meu código, pessoal, que eu pedi para ele printar o y na posição 1. Quem que é a posição 1? A posição 1 é esse número 20 aqui, tá? Então, quando ele for printar para mim, ele vai printar lá o número 20, beleza? Um outro caso, pessoal, que pode aparecer para vocês é pedir para ele printar o menos 1. Quem que é o menos 1? O menos 1, pessoal, é o 0, e aí depois vai lá para o menos 1. O menos 1 seria o último item da sua lista. Então, menos 1, esse aqui no caso seria o menos 2, e assim sucessivamente. Beleza? Muito bem. Além da lista, pessoal, a gente também tem as tuplas, tá? E repara, pessoal, que as tuplas elas são representadas aqui, no caso, por parênteses. Então, nós temos aqui, neste caso, 2 parênteses. Bom, vamos aqui às características dessa tupla. Ela é posicional, tá? Então, ela permite a repetição de elementos. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui 1,10. Ela não permite a adição e remoção de elementos. Então, anota isso aí, galera. Por quê? Porque, no caso, galera, se você tentar aqui, vai dar um erro, ok? Ela também permite variáveis de tipos diferentes e também permite o acesso por índices e posições. Então, essa aqui, no caso, é a única diferença para as listas, beleza? Muito bem. Bom, galera, chegamos aqui, então, ao controle de fluxo. O controle de fluxo, galera, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque eles são bem cobrados em prova, tá? O controle de fluxo, pessoal, para você que já estudou Excel, ele é bem semelhante ali à função C, tá? Então, você que já deu uma olhadinha na função C, por exemplo, se x for maior do que 10, faça isso. Xx for menor do que 10, faça aquilo, tá? Então, se você já tem essa noção, pessoal, sobre essa lógica, tá? Você vai entender tranquilamente aqui o controle de fluxo, beleza? Vamos lá, então. Bom, o primeiro controle de fluxo que a gente vai falar é o condicional if, tá? E aí, observa aí este código que eu coloquei na tela. Bom, vamos lá, vou te ajudar a interpretar ele. Bom, nós temos aqui uma variável x, tá? E essa variável, ela recebe int, que no caso é um valor inteiro. E aí eu falo aqui, ó, input, eu coloquei este comando input e pedi para você digitar um número. Então, galera, quando o programa for executado, tá? Vamos supor que essa aqui é aquela telinha preta, ele vai aparecer aqui, ó, digite um comando. Melhor, digite um número. E ele vai ficar esperando o usuário digitar um número, tá? E aí vamos supor que eu vou entrar aqui com o número 10. E aí, ele está aqui, ó, if x porcentagem 2 igual a 0, faça isso. Se não, tá? Else é o se não, faça isso. O que é o x porcentagem 2? Pessoal, o x porcentagem 2 é o resto da divisão por 2. Então, pegue este número que está armazenado em x e divida por 2. O resto da divisão, aquilo que ficar aqui, né, que a gente muito bem sabe que o resto dessa divisão vai ser 0, se ele for igual a 0, o número é par. Se não, pessoal, se ele for igual a 1, né, como a gente bem sabe, se você tentar dividir 11 por 2 ou qualquer número ímpar por 2, o resto da divisão vai ser 1. Tá? Esse número é ímpar. Então, este aqui, pessoal, é basicamente um programinha para identificar números pares e números ímpares. Então, o usuário ele digita o número aqui e o programa vai falar para ele se ele é um número par ou um número ímpar. Beleza? Galera, o que eu quero que vocês se atenham aqui? Ó, repara no meu código, pessoal, a indentação, né? Ó, repara que, por exemplo, quando eu tenho um if, essas estruturas elas ficam com um recuo aqui da linha. Por quê? Porque essa linha aqui de baixo, ela pertence à linha de cima, tá? Ela não existiria sem a linha de cima. Eu só vou executar essa linha se o x aqui, o resto da divisão do x, for igual a 0. Se não for, eu vou executar essa linha, tá? Outra coisa, pessoal, que eu também quero que vocês prestem atenção nesse slide é em relação a esses dois pontos aqui, tá? O if, ele sempre tem esses dois pontos e o else também, ok? Então, toma muito cuidado com isso aí, beleza? Bom, um outro programinha, pessoal, que eu trouxe aqui,
tá? Repara que o começo dele é o mesmo, tá? Então o usuário ele vai digitar um número e aí o programinha é bem simples. Ó, repara que aqui, pessoal, a gente colocou parênteses, tá? Só que aqui, ó, a gente não colocou, ok? Ah, professor, é obrigatório, não é? Pessoal, não é obrigatório, tá? Esses parênteses que estão aqui acima, eles são facultativos. Esses parênteses são facultativos. Então, aqui é um programinha bem simples também, tá, pessoal? Então, ó, se x for maior que zero, ele vai printar o número é maior que zero. Elif. O que seria o elif? O elif aqui nós temos um se. Aqui nós temos um se não se, né? Basicamente aqui é um else if. Else if seria basicamente um se não se. Ou seja, se ele não satisfazer essa condição, ele pode satisfazer a essa. Se ele não satisfazer nenhuma das duas, ele pode satisfazer essa. Então, eu poderia ter, por exemplo, começar com um if, aí eu poderia ter vários elifs, ou seja, várias condições, e depois, por fim, eu ter um else. Tá? Dá perfeitamente para a gente fazer um programinha assim, viu, pessoal? Bom, e aí, né? Se o x for maior que zero, o número é maior que zero. Se o x for igual a zero, o número é igual a zero. E se não, obviamente, o número ele é menor do que zero. Beleza? Então, mais um programinha aí também bem simples, tá? Que você pode reproduzir para aprender aí o condicional if. Legal? Bom, chegamos então, pessoal, ao laço while. O while, pessoal, significa enquanto. Enquanto. Então, nesse programinha que vocês estão observando aí, vamos lá. Ó, o x, ele recebeu o valor 1. O x recebeu aqui o valor 1. Enquanto, pessoal, enquanto x for menor do que 10, enquanto x for menor do que 10, faça isso aqui. Repara novamente na indentação, tá? Muito importante. Ó, print x, ou seja, exiba o valor de x, né? Obviamente, aqui ele já vai mostrar o número 1, que é o valor que tem em x. E depois, faça isso aqui. X é igual a x mais 1. Então, basicamente, o que representa esse código, pessoal? 1 é igual a 1 mais 1. E aí, depois você pega esse valor, né, e joga dentro de x. Basicamente, o que ele vai fazer é incrementar o número 1 aqui. Então, quando ele terminar, o x, pessoal, vai valer 2. E aí depois ele vai voltar aqui para o laço, aí ele vai perguntar, x é menor do que 10? Sim, x é menor do que 10, é 2. E ele vai repetir esse processo novamente. 2, 3, 4, até que ele consiga quebrar esse laço e sair do laço. Tá? Quando ele terminar esse laço, ele vai continuar o programa. Se não tiver nada, ele encerra o programa. Beleza? Bom, nós temos também o laço for. Tá? O laço for ele é basicamente a tradução do para. Então, vamos lá. Pessoal, aqui eu trouxe uma lista, tá? Agora já não é mais uma variável, agora é uma lista. E repara que essa lista ela tem posições. Então, aqui, como a gente bem comentou, a posição 0, a posição 1, a posição 2, a posição 3, a posição 4 e a posição 5. Beleza? Bom, o que ele vai fazer aqui? Eu trouxe aqui o comando for i. Esse i foi uma variável qualquer aqui que eu declarei em lista, tá? Então, esse i ele vai percorrer cada posição dessa lista. E aí, ele vai fazer isso aqui, tá? O que estiver dentro da indentação. Então, ele vai printar aí. Então, ele vai vir aqui e vai percorrer o primeiro elemento da lista. Quem que é o primeiro elemento? É o 1. Então, ele printa o elemento 1. Depois, ele vai percorrer o segundo elemento da lista, que é o 2. E assim, ele vai indo sucessivamente até o último elemento da lista. E depois, ele sai desse código. Beleza? Bom, e para a gente finalizar aqui, pessoal, o laço for com a função range. Tá? Pessoal, essa função range é estabelecer aqui um range, né? Basicamente, traduzindo aqui para o português, um range. O que é um range? Por exemplo, um range de 0 a 50. Isso aqui é um range. Tá? Então, aqui a gente tem 51 números. Um range de 0 a 100, nós temos 101 números. E assim vai indo, ou 100 números. Bom, então o que ele vai fazer aqui? Ó? Coloca aí for i, esse i é uma variável aleatória, qualquer que eu defini aqui, em range 5. Pessoal, sempre que você vê um range só com um número, significa o quê? Que esse range ele vai de 0
ele vai de 0 até 5, não inclusivo. O que seria isso? Ele vai de 0, até 5 não inclusivo. Então, ele vai de 0, 1, 2, 3, 4. Ele vai fazer tudo isso aqui, tá? E ele vai sempre de 1 em 1, ok? Essa é a diferença. Então, quando eu mandar printar, ele vai printar isso aqui que a gente está vendo, beleza? Bom, uma outra forma também que você pode observar essa função range é dessa forma aqui, tá? Então, eu posso colocar dois números do range. Quando eu coloco dois números no range, significa que, por exemplo, eu estou definindo o meu número de início. Então, eu vou começar no 5 e vou até o 10 não inclusivo. Então, quando eu mandar isso aqui imprimir, ele vai imprimir para mim 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Como vocês podem observar aqui nessa telinha, beleza? Bom, e por fim, nós temos também o range dessa forma, que seria basicamente o quê? Vá de 0 até 10, contando de 2 em 2. Então, ele vai começar de 0 até 10, não inclusivo. Então, ele vai lá, 0, 2, 4, 6 e 8, tá? Como eu mostro aqui para vocês nessa telinha. Beleza, galera? Então, essas são as três formas que você pode, aí, de fato, né, encontrar essa função range por aí. Então, se você encontrá-las por alguma dessas formas, não se assuste, beleza? Bom, pessoal, essa aqui é a nossa aula sobre Python, tá? Ela acabou até ficando um pouco mais extensa. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui no canal, tá? Então, essa foi só uma prévia. Eu espero que você tenha aprendido e espero também que você tenha ficado com alguma dúvida, tá? Porque assim você pode comentar, deixar ela aí nos comentários e eu vou te respondê-la com o maior prazer. Bom, se ficar alguma dúvida muito específica, pessoal, sobre essa aula, a gente pode criar mais vídeos falando sobre partes detalhadas. Hoje foi só um apanhadão geral para que você consiga ter uma primeira visão do que é a linguagem Python, tá? É claro que isso não vai entrar de uma vez na sua cabeça, tá? É com repetição, é com exercícios e com muita força de vontade e muito trabalho, beleza? Bom, pessoal, esse aqui foi o nosso primeiro vídeo no canal, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu curtir aí, comenta, compartilha com todos os seus grupos de WhatsApp, Instagram, para ajudar o maior número de pessoas a visualizarem esse vídeo, beleza? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima e valeu!